Elohim, Adonai, Ganesha, Buda, Maomé. Cada pessoa acredita em uma força diferente e chama o nome que quer. Já os ateus são aqueles que não acreditam em nada, mas se estão no meio de uma emboscada, gritam, seja o que Deus quiser. Acreditar em algo maior que a gente faz parte da nossa vida. E depois de grande, a gente escolhe por qual caminho de luz a pessoa se sente mais atraída. O importante é saber que a fé do homem, da criança ou da mulher não deve nunca ser escondida. Hoje, a gente começou falando de fé porque vamos falar de algo bem maior. Maior porque tudo vai ser uma grande mistura de palavras boas, tipo as músicas de Belchior. Nosso programa vai falar de crença, fé, lenda e mito, em coisas que eu pessoalmente até nem acredito, mas se eu duvidar, talvez seja até pior. Se tudo parece confuso até aqui, nós vamos já tratar de resolver essa bagunça. Hoje, nosso programa vai tentar desmistificar um pouco de cada assunto desse. Tudo isso porque a gente sabe que tem muita gente que coloca esses assuntos no meio do bolo e o negócio não é bem por aí. Cada coisa é uma coisa. Deu para entender? O nosso intuito aqui é, em 30 minutos, tentar falar sobre os causos cearenses, revelar sua fé, desvendar os mitos que esse povo acredita e entender quais lendas a gente tem mais por aqui. Tarefa difícil, eu sei, mas eu tenho fé que a gente vai conseguir. Agora, o povo originário do nosso país abre alas, tronco e raiz para começar a falar da fé que continua a nossa história. Vamos entrar na catedral da nossa cidade para falar com o padre ou abade, gente com capacidade postulatória. Estamos em uma igreja católica e vamos tratar de entender o que é religiosidade. Mas antes, vamos só esclarecer que a gente entende que fé também tem diversidade. Porém, nossa pesquisa mostrou que os católicos em nosso estado formam a maior comunidade. Assim, é aqui que vamos entender nossa fé, do Vaticano a Canindé e toda a sua autenticidade. O Ceará tem as suas raízes muito ligadas à fé, assim como o Brasil, né? Desde o princípio da evangelização, os missionários, os primeiros evangelizadores trouxeram testemunho da fé, a propagação do evangelho. Os jesuítas e os franciscanos foram fundamentais nesse processo de disseminação da fé, de criar um povo com raiz católica, com um povo de esperança. Quando a gente olha para as cidades brasileiras, né, o centro da cidade é geralmente uma igreja católica. O começo da formação da escola no Brasil, nós vamos ter escolas católicas. A catolicidade no Brasil, ela é central na formação do nosso povo brasileiro. A pluralidade de sotaques que temos no Brasil é diretamente proporcional aos muitos sotaques de um catolicismo que é popular, é verdadeiramente popular, porque é construído, negociado, ressignificado por cada um dos povos, por cada uma das etnias, por cada um dos grupos que vão criando as suas religiosidades à imagem e semelhança. A raiz do povo cearense está muito ligada ao anúncio da fé. Então, com os colonizadores, os evangelizadores chegaram aqui para testemunhar a fé. Os jesuítas e os franciscanos tiveram um papel muito importante nesse processo de evangelização. Vale dizer que o Ceará, segundo o censo, é o segundo estado mais católico do país, né? E Fortaleza também, a segunda capital mais católica, perdendo apenas para Piauí e Teresina. A gente se cria culturalmente, a gente se cria pela linguagem, não apenas pelo nosso sotaque, pelo que comemos, pelo que vestimos, mas sobretudo por aquele sotaque que a gente dá a pessoas e a instituições e a coisas que não necessariamente são brasileiras. Então a gente transforma mitos e santos universais em mitos e santos cearenses, não é? Nós
Nós acreditamos que o ser humano ele traz dentro de si uma aspiração pelas coisas que não passam. Isso se manifesta pela fé e pela religião. Na nossa origem, no nosso DNA, existe uma aspiração por aquilo que é eterno. Por isso que o ser humano, por mais que ele consiga se realizar humanamente, ele sempre vai sentir falta de algo. E esse algo ele encontra no espiritual. A Dona Luísa é um exemplo vivo de que a fé pode mover uma montanha. Para onde ela vai, sempre leva o seu terço e ora sem fazer barganha. Ela acredita que a fé deve ser sentida, moldada, criada e esculpida, e isso não é uma grande façanha, pois qualquer pessoa que crê desenvolve a capacidade de ter fé, coragem e uma dose de artimanha. Ela já passou por muitos acontecimentos, mas graças a Deus não perdeu sua força de viver. Orando, ela ganhou mais força e até bom se esclarecer. São com histórias assim que para Deus não dizem não, só dizem sim, que a gente vai te engrandecer. Deus todo dia me dizia, eu estou aqui, você nunca vai estar só. Perdi meu pai quando eu tinha 20 anos de idade, meu pai era um homem muito religioso e morreu com 57 anos. Tudo isso serviu, ao invés de me dar desesperança, me dava esperança. Quando você imagina que é algo que todos nós iremos passar e que é algo para ficar perto de Deus e que é simplesmente uma viagem que vai ter um encontro e um final feliz, tudo muda de figura. Forma de ter uma positividade em relação à vida, mesmo com todas as dificuldades, é uma pulsão do imaginário humano na busca da sobrevivência e da sobrevivência melhor qualificada. Diante do nada, a gente cria o algo. Diante do não sentido, a gente vai lá e constrói o sentido. Diante das adversidades, se eu não posso resolver a adversidade na prática, eu a resolvo simbolicamente. Para Canindé, e no caminho os romeiros vão cantando aquelas músicas bem antigas, e eu rezava muito assim também. Então acho que rezar é estar perto de Deus. Tudo que me leva a ficar perto de Deus é oração, em qualquer contexto que isso aconteça. E como chegar nesse episódio e não falar sobre Romeiro? Eu tô falando das romarias e do Romão de Juazeiro, do homem que no meio daquele sufoco salvou patrão e salvou caboclo. Ele se doava por inteiro. Padre Cícero Romão Batista tinha até nome de artista, mas a humildade estava em primeiro lugar. Rezava na igreja, rezava no chão, foi político, fez procissão e até milagre a ele foram relacionar. Padre Inciso era querido e por Deus era intuído para que ao povo pudesse falar. Que quando o homem tropeça na vida e reza com fé, ele é ouvido e fica de pé para poder voltar a caminhar. O Padre Cícero, né, ele é muito lembrado aqui no Ceará porque, além do milagre que ocorreu, né, o milagre da hóstia que se transforma em sangue, né, no corpo da Beata Maria de Araújo, né, isso foi em 1889, né, o Padre Cícero também tinha uma força política na região dele, né? Então a gente sempre tem que lembrar que a religião ela não caminha sozinha, né? Então a gente vai ter um fenômeno religioso, né? Mas um fenômeno político também, já que o Padre Cícero ele era uma figura muito carismática no Cariri, né? Então o carisma dele, né? Ligado à política que ele fazia na região, né? E ainda o fato extraordinário, né? Que é o milagre, né? Transformou, né, o Cariri em um celeiro de religiosidade popular. A conexão entre a religiosidade do ponto de vista ideológico e a religiosidade do ponto de vista popular no Ceará é emblemático o que acontece em Juazeiro do Norte. Não é? Juazeiro do Norte se apropria de elementos da religiosidade católica, de fundamento cristão, de natureza cristã, e aquilo vai subsidiando as crenças populares, os desejos populares e a relação desse povo com
ao sobrenatural, com o místico e com o sagrado, e esse povo, obviamente que munido por um modelo religioso católico, vai criando sua própria religiosidade católica. Daí a gente hoje ter estudos antropológicos da religiosidade católica, como sendo a católica de Roma e o catolicismo popular, né? O crente do Juazeiro, não é? Os amantes de Padre Cícero não precisaram e nem precisam de que a Igreja Católica de Roma aprove, não é? Eles fizeram isso com várias, né? O Nordeste é cheio disso, mas particularmente o Cariri do Ceará tem na figura do Padre Cícero um santo que não é canonizado pela Igreja, mas se santificou pela própria crença popular. A Igreja popular, ela é feita com o sotaque e a dicção cultural de todos os povos que estão ali. Do cearense, do alagoano, do pernambucano, do piauiense, por aí vai. Pensar positivo é marca do cearense raiz, que recarrega sua força motriz com doces palavras de otimismo. Ele entende que a vida corre ligeira na frente do seu nariz e seu futuro fica por um triz, se ele se enche de ceticismo. Eu acredito que muito vem dessa fé do cearense, que é muito arraigada, né? E a fé, ela produz a esperança. Eu tenho orgulho de ser cearense, é um estado conhecido por aí afora como um estado de pessoas de fé. O otimismo faz com que eu descarregue endorfina, serotonina, coisas boas no meu sangue. Então, um homem que é alegre, que é otimista, que pensa positivamente, evidentemente que o estado de saúde dele mental joga para o organismo físico tudo o que é bom. Isso é motivo de alegria e não é escondendo tristeza dentro, não, é de vera, é valendo, é vogando. O povo cearense é um povo alegre, né? É um povo resistente, é um povo que acredita na força das suas crenças, né? Então não é à toa que o cearense ele vai a pé a Canindé para fazer os seus agradecimentos a São Francisco. Eles vão a Juazeiro do Norte, reverenciar o Padre Cícero, né? Acender suas velas para o Padre Cícero, né? Agradecer por todo aquele ano que ele teve, né? Então, a fé, a crença do povo cearense é um motivo de muita alegria. Para finalizar esse episódio, eu vou logo lhe dizer que é com muito, mas muito prazer que o cearense sabe dar o seu recado. Quando o assunto é o que a fé pode trazer, ele faz questão de se benzer, porque não fazer isso pode até parecer pecado. Religião, mitos, crenças e fé, seja padre, pastor ou pajé, são temas que não fogem da cultura desse povo arretado. More você em Russas, em Canindé, na Aldeota, no Passaré e seja um cearense invocado. De toda forma, o melhor jeito de aqui finalizar é sentar, ajoelhar e rezar, para manter viva a fé em um futuro melhor. A oração tem o poder de estabilizar qualquer alma que esteja a desacreditar e a pensar só no pior. Patativa do Assaré já dizia: não nego meu sangue, não nego meu nome. Eu olho para a fome e pergunto: o que há? Sou brasileiro, filho do Nordeste, sou caba da peste, sou do Ceará. Sotaque Cearense. Patrocínio: Assembleia Legislativa, a serviço da cidadania. E apoio: Unifor, a melhor particular do Brasil.